Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe com sua paz e com sua alegria. Dia 9 de novembro de 2021, 32ª semana do Tempo Comum, terça-feira. Hoje a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de Latrão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos os auxílios do Espírito Santo para este nosso momento de reflexão. Espírito Santo, dá-me o que não sei nem ouso pedir. Tirai de mim o que eu não consigo ou não quero vos dar, com toda a liberdade. Fazei de mim uma amorosa escrava do Senhor. Amém. O ofício das leituras de hoje, falando desta festa da dedicação da Basílica de Latrão, nos diz que, segundo uma tradição que remonta do século XIII, celebra-se neste dia o aniversário da dedicação da Basílica de Latrão, construída pelo imperador Constantino. Inicialmente, essa festa era celebrada somente na cidade de Roma e estendeu-se mais tarde à igreja de rito romano, com o fim de honrar a Basílica, que é chamada a mãe e cabeça de todas as igrejas de Roma ao mundo inteiro, e com sinal de amor e unidade para com a Cátedra de Pedro. O que é a Cátedra de Pedro? Cátedra de Pedro quer dizer assento ou trono da igreja onde governa o bispo. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina no ponto 882 que o Papa é o bispo de Roma, de onde confirma e une toda a igreja no ministério petrino. E vemos em Mateus 16, 18, que Jesus, que quis esta igreja e que instituiu Pedro, quando ele diz a Simão: e eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E no 857 nos diz que a igreja apostólica, por ser fundada então sobre os apóstolos, Jesus instituiu Pedro e os 12, e de lá para cá a sucessão é constante e ininterrupta até o Papa Francisco. Diz então, ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo, a igreja tem esta missão de estar ensinando, santificando e dirigindo através dos apóstolos. E Pedro, hoje, Papa Francisco, é a cabeça da igreja, aquele que de Roma instrui a igreja no mundo inteiro. Continuemos então com a Basílica de Latrão, nos diz São Cesário. Pelo batismo fomos todos feitos templos de Deus. Você é batizado? Glória a Deus que seja, senão Deus te permita a graça de você buscar a ser também templo do Espírito Santo, Filho de Deus, através do batismo. E diz então São Cesário: celebramos hoje com exultação jubilosa e com a bênção de Cristo o natalício deste templo. Mas Deus não habita somente em construção de mãos de homem, como nos diz Atos 17, 24, nem em casa feita de pedra e madeira, mas principalmente na alma feita à imagem de Deus, edificada por mãos deste artífice. O próprio Senhor vem nos moldando e nos diz, primeira carta aos Coríntios
o templo de Deus, que sois vós, é santo. Em nós habita Deus. Deus habita no meu coração, Deus habita no teu coração. Que bom saber que Deus habita em nós, batizados, templos vivos de Deus. Não só em templos como a festa da dedicação da Basílica de Latrão, que é necessário termos um templo para nós, templos de Deus, irmos rezar no templo onde Deus habita. E diz então São Cesário: não manches tua alma com as nódoas do pecado. Se desejas que a basílica seja luminosa, também Deus quer que a tua alma não esteja em trevas, mas que em nós brilhe a luz das boas obras. Deus quer que cada um de nós brilhe e dê frutos por sermos templos dele, porque onde Deus habita há movimento, onde Deus habita há ação de misericórdia, há ação de amor, de solidariedade, não de medo, não de trevas, não de maldades. Nos diz então Pedro, nosso primeiro Papa, na primeira carta, capítulo 2, ele diz: despojai-vos de toda maldade, mentira, hipocrisia, de toda inveja e calúnia. Estas coisas destroem a ação de Deus em nós. Se há alguma dessas ações no teu coração te corroendo, não permita ficar em trevas, mas busque então a graça que Deus nos dá através dos seus ministros ordenados, a confissão, a reconciliação, a Eucaristia, para nele sermos um só, que brilhe a sua luz e não as nossas trevas. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Não sejamos nós também a rejeitar este nosso grande amigo, Senhor e Mestre, que pelo Espírito Santo habita em nós e quer agir através de nós. Acolhamos na nossa oração diária, acolhamos o nosso coração através da Eucaristia e nos coloquemos a seus pés para que Ele possa nos perdoar as faltas, para reerguermos e iniciarmos e sermos templos honrosos dele. Que brilhe na igreja a festa da Basílica de Latrão e que brilhe em nós o testemunho de sermos pedras vivas. Oremos. Ó Deus, que edificais o vosso templo eterno com pedras vivas e escolhidas, infundi na vossa igreja o Espírito que lhe destes para que o vosso povo cresça sempre mais, construindo a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, se você pode, ajude-nos com a nossa comunidade. Entre no nosso site novaalianca.com.br, vá na doação solidária e nos ajude com o que for inspirado por Deus. E que Ele retribua generosamente a sua solidariedade. Paz e alegria.